Nós queremos ajudar. É o nosso instinto mais básico e, ao mesmo tempo, a nossa armadilha mais perigosa. Você olha ao redor e vê algo que considera um defeito. Vê um amigo que é demasiado lento, um parceiro que é demasiado caótico, um filho que é demasiado sonhador. E a sua primeira reação, nascida de um suposto amor, é: eu tenho que consertar isso. Pegamos as nossas ferramentas mentais, afiamos os nossos conselhos, preparamos as nossas estratégias para moldar o outro, para torná-lo melhor, mais funcional, mais parecido conosco. Mas, e se eu lhe dissesse que essa ajuda, por mais bem intencionada que seja, é muitas vezes uma forma sutil de violência? E se, ao tentar corrigir o caos de alguém, você estiver, na verdade, matando o espírito dessa pessoa? Vivemos na era da otimização, onde tudo deve ter um propósito e uma forma definida. Mas uma antiga e estranha lenda taoísta, vinda de tempos anteriores à história escrita, lança-nos um aviso assustador. O maior ato de destruição às vezes não nasce do ódio, mas da bondade cega. Nos próximos minutos, você descobrirá a história do Imperador do Caos. Uma parábola que fará você tremer antes de voltar a dar um conselho que ninguém lhe pediu. Antes de mergulharmos no oceano desta lenda, façamos um pequeno pacto de humildade. Se você já sentiu o peso de alguém tentando mudar você para o seu próprio bem, ou se você mesmo já cometeu o erro de forçar o destino dos outros, deixe um simples obrigado ou gratidão nos comentários, ou clique no botão gostei neste vídeo. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem de respeito e aceitação a chegar a mais 10 almas que hoje precisam fazer as pazes com a sua própria natureza. Respire fundo. Solte a necessidade de controle. A história começa agora. Há muito tempo, antes que os mapas dividissem a Terra e as leis dividissem a mente, existiam 3 grandes imperadores. Ao norte, governava o imperador do Mar do Norte. O seu nome era Súbito. Súbito era rápido, brilhante, mutável como um relâmpago. No seu reino, tudo era ação, decisão, eficácia. Não havia tempo a perder. Ao sul, governava o imperador do Mar do Sul. O seu nome era Rápido. Rápido era ardente, apaixonado, cheio de projetos e estruturas. No seu reino, tudo tinha uma função, tudo tinha um nome, tudo tinha um propósito claro. E no centro, no vasto território entre o norte e o sul, governava o imperador do centro. O seu nome era Hundun. O seu nome significava caos. Mas não o caos da desordem ou da guerra. Não. Hundun era o caos primordial. Era a potencialidade pura. Imagine uma névoa quente e dourada. Imagine um ovo cósmico onde tudo existe, mas nada se manifestou ainda. Hundun não tinha forma definida, não tinha preconceitos, não tinha agenda, simplesmente era. Aconteceu que, súbito e rápido, os imperadores dos extremos decidiram encontrar-se para discutir os assuntos do mundo. E escolheram como ponto de reunião a terra de Hundun, o centro. Quando chegaram, carregados com as suas comitivas, as suas armaduras brilhantes e as suas mentes cheias de julgamentos, Hundun recebeu-os. Ou melhor, envolveu-os. Hundun não tinha um palácio de mármore, nem tronos de ouro. O seu reino era um estado de ser. Ele tratou os seus convidados com uma hospitalidade requintada, mas estranha. Não lhes ofereceu o que eles pediam, ofereceu-lhes o que eles precisavam, um descanso absoluto. Na presença do caos, Súbito parou de correr. Rápido parou de planejar. Sentiram-se pela primeira vez em eras profundamente em paz. Sentiram-se embalados por uma totalidade que não julgava nem exigia. Hundun deu-lhes de comer sem pratos, deu-lhes de beber sem taças e deu-lhes abrigo sem paredes. A sua bondade era tão vasta como o céu, porque, ao não ter forma própria, podia acomodar tudo. No entanto, a mente humana,
representada por súbito e rápido, não consegue suportar o mistério por muito tempo. A mente precisa definir, rotular e, sobretudo, melhorar. Certa tarde, enquanto descansavam após um banquete etéreo, súbito olhou para Rápido e sussurrou com preocupação: Irmão do Sul, reparaste no nosso anfitrião? Rápido assentiu gravemente. Ele é imensamente bondoso. Tratou-nos melhor do que ninguém. Mas há algo terrível nele. Algo que me dá pena. Exato, disse súbito. Olha para nós. Todos os homens têm 7 orifícios. 2 olhos para ver a beleza do mundo. 2 ouvidos para escutar a música e os alertas. 2 orifícios nasais para respirar e sentir os aromas. E uma boca para comer e falar, para expressar a sua vontade. Súbito apontou para a figura nebulosa e serena de Hundun, que descansava placidamente ao longe. Mas ele, o pobre Hundun, não tem nada. A cara dele é lisa. É uma esfera fechada. Não tem olhos, nem ouvidos, nem boca. Está incompleto. É defeituoso. Rápido suspirou, movido por uma compaixão ignorante. É uma tragédia. Ele deu-nos tanto e tem tão pouco. Vive na escuridão, no silêncio, na mudez. Não pode desfrutar das maravilhas que nós desfrutamos. Devemos fazer algo. Devemos retribuir o favor. Sim, exclamou súbito, com a energia de quem acredita ter a solução perfeita. Não podemos deixá-lo neste estado primitivo. É o nosso dever civilizá-lo. É o nosso dever consertá-lo. Vamos dar-lhe o que lhe falta. Vamos esculpir-lhe os 7 orifícios. E assim, os 2 imperadores, armados com as melhores das intenções e as ferramentas mais afiadas da lógica e da razão, aproximaram-se do caos adormecido. Não lhe perguntaram. Não tentaram entender a sua natureza. Assumiram que a forma deles de ser era a única forma correta de ser. Decidiram que seria uma obra de arte. Um ato de caridade suprema. Acordaram perfurar-lhe um orifício a cada dia. Dia 1. Aproximaram-se de Hundun. Súbito, segurou a essência suave do caos, e rápido, com o seu cinzel da clareza, marcou o lugar onde deviam ficar os olhos. Agora verás, disseram-lhe. Agora poderás distinguir o belo do feio, o grande do pequeno. Hundun não resistiu. A sua natureza era a aceitação. Sentiu o aço frio penetrar a sua totalidade. Crac! Abriram os olhos. Pela primeira vez, a luz invadiu Hundun, mas com a luz entrou a separação. Já não era o todo. Agora havia um sujeito que via e um objeto que era visto. A unidade partiu-se em 2. Hundun sentiu a dor da distância. Dia 2 e 3. É para o teu bem, disseram os imperadores, vendo que Hundun estremecia. Agora precisas ouvir. Perfuraram os ouvidos. Crac! O silêncio sagrado do centro foi invadido. O ruído do mundo, as opiniões, os julgamentos, as palavras de súbito e rápido entraram como uma torrente. Hundun ouviu pela primeira vez o ruído da comparação. A paz fraturou-se. Dia 4 e 5. Precisas respirar como nós, sentir os perfumes, insistiram. Perfuraram o nariz. Crac! Com o ar diferenciado entrou o desejo e a aversão. Isto cheira bem, eu quero. Isto cheira mal, eu rejeito. A mente de Hundun, que antes aceitava tudo por igual, começou a discriminar. A ansiedade nasceu no seu peito. Dia 6. Hundun estava mudando. A sua forma nebulosa convulsionava-se. Já não irradiava aquela paz dourada. Agora irradiava confusão e dor. Quase terminamos, disse rápido, limpando o suor. Só falta o mais importante, a boca. Para que possas falar, definir-te, defender-te, comer. Aguenta, meu amigo, disse súbito. Amanhã serás como nós. Amanhã serás perfeito. Hundun, o caos, tremia. Sentia que a sua essência escapava por aqueles buracos recém-abertos. A totalidade estava sangrando. Dia 7.
o sol nasceu sobre a terra do centro. Súbito e rápido, chegaram com as suas ferramentas para o toque final. Perfuraram a boca. Crack. Esperaram. Esperaram que Rundum falasse. Esperaram que lhes agradecesse por tê-lo civilizado, por tê-lo convertido num ser funcional, lógico e sensorial. Mas Rundum não falou. No momento em que o sétimo orifício foi aberto, completando o design humano imposto sobre o divino, Rundum morreu. A essência do caos não conseguiu suportar a ordem forçada. O seu corpo dissolveu-se. A magia da potencialidade pura colapsou numa realidade rígida e morta. Súbito e rápido ficaram parados, horrorizados, com os seus cinzéis na mão. Tinham matado o seu amigo. Não com veneno, não com espadas, não com ódio. Tinham-no matado com bondade. Tinham-no matado tentando melhorá-lo. Ao destruir o caos, criaram o universo tal como o conhecemos, cheio de coisas, ruídos e formas, mas desconectado para sempre da fonte original. Ao tentar fazer com que Rundum fosse alguém, conseguiram que ele deixasse de ser. Esta história do mestre Zhuangzi é talvez o aviso mais profundo sobre as relações humanas alguma vez escrito. Rundum representa o estado natural das coisas. Representa aquela pessoa que você ama tal como ela é. O seu filho, o seu parceiro, o seu amigo. Ou até mesmo representa uma parte de si mesmo, a sua criatividade, a sua intuição, o seu lado selvagem. Essas partes da vida costumam ser caóticas. Não têm a lógica quadrada da eficiência. São vagas, são lentas, são diferentes. Súbito e rápido representam o nosso ego bem-intencionado. Representam a nossa ansiedade pelo controle. Quando vemos algo que não entendemos, algo que não funciona segundo os nossos padrões, os 7 orifícios, entramos em pânico e puxamos o cinzel. Vemos uma criança sonhadora e dizemos: tens que ser mais realista, estuda isto, faz aquilo. Crack, um buraco. Vemos um parceiro que processa as suas emoções em silêncio e dizemos: tens que falar, tens que comunicar como eu. Crack, outro buraco. Vemos um amigo triste e, em vez de acompanhá-lo, dizemos: não fiques triste, faz isto, lê este livro, sai para te divertir. Crack. Acreditamos que estamos ajudando. Acreditamos que estamos dando olhos e ouvidos. Mas o que estamos fazendo é matar a sua natureza única. Estamos tentando transformá-los numa réplica de nós mesmos. E quando terminamos a nossa obra, às vezes a relação morre, ou a faísca nessa pessoa se apaga. Como podemos deixar de ser os assassinos da bondade? O Tao oferece-nos uma ferramenta, a regra dos 7 dias, o Wu Wei relacional. Na próxima vez que sentir o impulso incontrolável de consertar alguém, de dar um conselho que não lhe pediram, de criticar a forma de ser de alguém para melhorá-lo, pare. Imagine que tem o cinzel na mão. Faça a si mesmo estas 3 perguntas antes de perfurar. Ele me pediu isso? Rundum nunca pediu os orifícios. Se a ajuda não é solicitada, muitas vezes é invasão. Estou respeitando a natureza dele ou impondo a minha? Estou ajudando um peixe a nadar melhor? Ou estou tentando ensinar um peixe a subir numa árvore porque eu gosto das alturas? Consigo suportar o caos dele? Tenho a força espiritual para me sentar com a sua imperfeição, com a sua tristeza, com a sua confusão, sem tentar resolvê-la? Consigo simplesmente estar como Rundum estava com os seus convidados? A verdadeira ajuda não é furar. A verdadeira ajuda é sustentar o espaço. É permitir que o outro seja o seu próprio mistério. É confiar que o seu caos tem a sua própria ordem, invisível aos seus olhos. Não seja o imperador do sul nem do norte. Não seja o cirurgião das almas alheias. Deixe o cinzel no chão. Olhe para quem você ama e respeite as suas partes fechadas, os seus silêncios, as suas formas estranhas.
Porque é nesse caos, nessa singularidade intocada, que reside a sua verdadeira vida. Se você perfurar o mistério, obterá clareza sim, mas perderá a magia. Às vezes o maior ato de amor é simplesmente não fazer nada. É contemplar com reverência. Se esta história ressoou em você, se o fez pensar em alguma relação na qual você está trabalhando demais, convido-o a juntar-se a nós. Inscreva-se no canal Além do Yin e Yang. Aqui aprendemos a soltar o cinzel e a abraçar o mistério. Ative o sino das notificações para continuar lembrando o que a sua alma já sabe. Obrigado pelo seu tempo, que é o bem mais valioso que você tem. E agora, antes de ir, leve este mantra com você. Use-o quando a ansiedade de consertar o mundo o invadir. Repita comigo. Não tente dar olhos ao que vê com o coração,